Para você que está chegando aqui no canal do meu tio Oscar, seja muito bem-vindo. Hoje o assunto é o musical O Rei e Eu, de 1956. Anna e o Rei do Sião foi um livro lançado em 1944 nos Estados Unidos e escrito por Margaret Landon. Esse livro serviu de base para a produção de um musical de grande sucesso na Broadway no início da década de 1950, justamente O Rei e Eu. A 20th Century Fox, então, em 1956, decidiu levar esse sucesso dos palcos da Broadway para as telas de cinema. Então esse trabalho que a gente vai analisar hoje nada mais é do que uma espécie de transposição dessa obra dos palcos para as telas de cinema. E além da história em si, também foram mantidas quase todas as canções nessa versão para o cinema. O próprio título do livro e até mesmo do filme acaba sendo bastante sugestivo, uma vez que a história segue os passos de Anna, uma viúva inglesa que chega no Reino do Sião na segunda metade ali do século XIX, com o objetivo de ensinar inglês aos filhos do rei. E não são poucos esses filhos, né? Eles estão ali na contagem da casa de dezenas, uma vez que no Sião era permitida a poligamia. Someday shall allow you to meet my others. More, Your Majesty? Children of wives not in favor with king. 67, I think. Quem faz esse papel nessa versão para os cinemas é a atriz Deborah Kerr, que inclusive no mesmo ano estrelou um outro filme totalmente diferente desse, de título Chá e Simpatia. Pela interpretação da personagem Anna, ela recebeu a terceira das 6 indicações que a academia daria a ela ao longo de toda a sua carreira. E eu acredito que o papel está muito bem representado, ainda que, é bom se deixar claro, todas as canções que teoricamente seriam interpretadas por ela, na verdade foram dubladas. Mas de qualquer maneira, ela consegue exprimir muito bem o choque cultural explícito que se dá entre duas culturas bastante diferentes. All of my memories are happy tonight. I've had a love of my own. De um lado, você tem os valores vitorianos, cultivados ali na Inglaterra. E do outro, as leis autocráticas do Sião, que eram completamente diferentes em vários aspectos. Então o filme vai se desenvolvendo através desses choques, ainda que tanto o personagem do rei quanto o personagem de Anna aprende a respeitar uns aos outros através desses choques e através dessa maneira de enxergar o outro. Now, President Lincoln of America against slavery, no? Very definitely, Your Majesty. Me too. Slavery, very bad thing. De um lado, por exemplo, você vê aquele rei tentando aprender valores ocidentais para tornar a sua própria imagem muito mais afável aos seus convidados. E tem uma sequência, inclusive, de um jantar que é servido a alguns convidados, que é muito bacana para exemplificar isso. His Majesty made a rather interesting point about Moses the other day when he was reading the Bible. Oh, yes. Now, Moses is very fine illustration of little-known fact that men of faith and men of science, by contradicting each other, always manage to arrive at same conclusion. Do outro, você vê aquela personagem inglesa começando a entender todos os valores que compõem a sociedade do Sião e fazem do rei uma figura quase intocável. E existe aí, no final das contas, uma construção progressiva de confiança e de respeito, além de muita tolerância aos valores alheios. Ainda que, é bom deixar bem claro, o rei se mostre por diversos momentos bastante teimoso e bastante, principalmente, autoritário. I was not lovers with this man. Dishonor. Hey! Do I have proof of you? Stop that! Do you hear me? Stop it! It is better if you understand at once. But this matter does not concern you. Quem interpretou esse rei foi o mesmo ator que imortalizou o papel nos palcos da Broadway, Will Brenner, que por sinal se tornou o ator mais valorizado daquele ano de 1956, uma vez que, além desse papel que foi extremamente popular, ele também estrelou o épico Os 10 Mandamentos, no papel do faraó Ramsés do Egito, e ainda fez o par romântico que trouxe de volta às telas norte-americanas a atriz Ingrid Bergman,
em Anastácia, a Princesa Esquecida. Isso acabou abrindo caminho até mesmo para o prêmio dele de melhor ator na própria cerimônia da Academia. E eu devo confessar que o personagem dele me parece muito mais desenvolvido e muito mais maduro do que o da própria Deborah Kerr. Ao assistir o filme, o espectador passa a ter total convicção de que está frente a frente com o próprio Rei do Sião, tamanha a fidelidade e os maneirismos que são criados em cima daquele personagem. But you'll observe, Care, that head shall never be higher than mine. When I shall sit, you shall sit. When I shall kneel, you shall kneel, etc., etc., etc. Brunner, por sinal, era russo de nascimento. E eu acho que até mesmo a expressão física dele ajudou ele a atingir esse estrelato, uma vez que ele era bastante diferente aí dos galãs da era clássica aí de Hollywood. Bom, sendo esse um musical, é impossível que a gente não preste um pouquinho mais de atenção para os números que são apresentados ao longo desse filme. E me parece que a transposição dos palcos para as telas acabou deixando vários desses números estáticos demais. Talvez aí, com exceção do número que abre esse filme, me parece que valeria aí ter uma coreografia um pouquinho mais trabalhada em várias das canções que são apresentadas ao longo da projeção. Houve aí, me parece, um pouquinho de resistência na hora de criar algumas coreografias que fossem visualmente mais interessantes. I'm learning about you day by day. Agora, se tem um aspecto que não deixa a desejar em nenhum aspecto nesse trabalho, é a sua beleza visual, é a sua construção de elementos para o espectador. Com várias cores e elementos aí bastante vibrantes e balanceados, esse me parece um dos trabalhos mais bonitos desde que a gente começou essa jornada do Meu Tio Oscar. Sem exageros. Sequência após sequência, a gente vê aí uma composição visual muito bem trabalhada para representar toda a riqueza daquele palácio e todos aqueles elementos que estão circundando a ação principal que a gente vê nas telas. Tudo é muito bonito e muito bem colocado, sendo que praticamente qualquer fotograma do filme ao longo de sua projeção serviria aí como uma bela imagem para o fundo de celular ou do computador. E todo esse fundo visual aí mais quente, por assim dizer, somado às boas intenções dos protagonistas naquela questão da intolerância, acabam aproximando esses dois personagens e fazendo com que o público torça por eles. In that case, we'd better be going in, Anna. Yes, we better be going in. Anna. Isso, é bom que se diga, foi mais uma das necessidades de Hollywood para atrair mais público às salas de cinema. E não foi muito bem recebido em todas as partes do mundo não. O filme, O Rei e Eu, chegou a ser banido da Tailândia em função da aproximação e da sugestão de um romance entre o nosso casal protagonista. Was like this. No? Yes. Come. O responsável pela direção desse trabalho foi Walter Lang, num dos momentos mais altos de sua carreira e que, na minha visão, conseguiu adaptar muito bem o que era uma peça de teatro para um filme bem sucedido. Existe aí naturalmente uma dificuldade nessa transposição, uma vez que as mídias são diferentes e que a maneira com que você coloca todos os elementos se dá de forma diferenciada. E eu confesso que de um dos filmes que eu tinha mais receio de me decepcionar, O Rei e Eu acabou se mostrando uma das melhores surpresas dessa lista de 1956. Com um bom balanço aí entre questões técnicas e artísticas, uma história aí facilmente palatável para a grande maioria aí dos públicos, números musicais bem interpretados e principalmente muito bem ilustrados através de uma direção de arte e de figurinos que inclusive receberam o Oscar e que fazem desse filme um dos mais bonitos em muito tempo, O Rei e Eu garante uma sessão agradável do início ao final. To be served on very high table with chairs, long white tablecloth And napkins. of finest silk, using best gold chopsticks. Chopsticks? Oh, Your Majesty, don't you think knives and forks would be more suitable? I make mistake British not scientific enough for the use of chopsticks. O cinema norte-americano levou essa história para as telas outras duas vezes. A primeira em 1946, com o filme Ana e o Rei do Sião,
onde os protagonistas eram Irene Dunne e Rex Harrison. E agora, mais recentemente, em 1999, com o filme Anna e o Rei, onde os protagonistas foram Jodie Foster e Chow Yun-fat. Mas devo dizer que nenhuma delas chega nem aos pés dessa versão de 1956 e que eu recomendo muito que você assista. E depois de assistir o filme já sabe, né? Volte aqui no canal, deixe suas impressões sobre o filme e sobre essa crítica. Pode comentar, pode discordar, dê like, compartilhe. E é claro, se você ainda não fez isso, se inscreva no canal. Você vai ver que esse filme, O Rei e Eu, inclusive, é menorzinho aí do que os outros que estão na lista de indicados nesse ano de 1956. E o próximo que a gente vai analisar é um dos maiores clássicos do cinema norte-americano, que conta no seu elenco, entre outros, com Rock Hudson, Elizabeth Taylor e James Dean, um dos maiores astros da década de 1950 e que infelizmente faleceu muito cedo num acidente de carro. Assim caminha a humanidade. Tá imperdível, hein? E eu espero você aqui.